Aleluia. Levantamos a voz para tantas coisas. Pessoas correm atrás de trio elétrico e gritam. No outro dia está sem voz. Gritando, exaltando. E nós muitas vezes nos calamos, como igreja, em exaltar o nosso noivo. E Deus quer ouvir nossas vozes. Quantos entendem isso? Eu criei, por isso falei. Então uma das ações correspondentes à fé que houve é o falar. A boca fala o que está cheio o coração. E muitas vezes você vai começar a falar mesmo sem ter vontade. Sabe o que é isso? Um passo de fé. E Deus espera muitas vezes o primeiro passo. Que tal dar o primeiro passo hoje? Nunca você vai mudar de vida se você não der o primeiro passo. Amém? Então pega essa palavra que Deus está dizendo nessa noite. A minha graça te basta. Você não precisa de nada a mais do que a graça de Deus. Porque dentro da graça de Deus já está tudo em ampla suficiência do que nós precisamos. O problema é que às vezes estamos almejando mais do que a graça. Paulo começou a conversar com o Senhor, e aí Deus disse a ele: ei Paulo, a minha graça te basta. E sabe quando é que o poder de Deus se aperfeiçoa? Ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando penso que sou fraco. Como vocês estão entendendo? Quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus não se aperfeiçoa na fortaleza. Ele se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Como assim? Naquele ponto, ou naquela situação, ou naquela área que você está mais fraco, aí é que o poder de Deus vai ser mais intenso para te ajudar. Como vocês estão entendendo? Quanto mais fraco você tiver em uma área, mais intenso vai ser a graça de Deus para você naquela área. Foi isso que Deus estava conversando com Paulo. Amém? Mas não é sobre isso que eu vou ministrar hoje. Amém? Eu queria, por favor, coloca aqui, Davi, por favor, Mateus 24, versículo 4. Também não estava no script não, mas vamos obedecer. Aqui os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, quando é que vai acontecer o final dos tempos? Quando é que o mundo vai se acabar? Quando é que o mundo vai ser destruído? Como é que vai acontecer essas coisas? Aí Jesus começa a dizer, ó, e lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Pode passar. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pode ir. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Estamos vendo essas coisas ou não? Faz tempo, né? Faz tempo. Viu o que ele disse? Não vos o quê? Assusteis. Ou seja, estas coisas já estão escritas. Essas coisas já estão programadas para acontecer. Vocês entendem isso? Não? Jesus falando isso ainda em vida aqui na terra, ou seja, mais de 2000 anos atrás, Jesus disse: olha, não vos assusteis. E outra coisa, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pode passar. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Estamos vendo isso ou não? Pode passar. Porém, tudo isto é o quê? Princípio das dores. Aí Jesus faz uma analogia com uma mulher que vai dar à luz. São as primeiras contrações.
Para que chegue a alegria do nascimento, existem as dores que vêm antes desse tempo. Amém? Mas ele diz, essas coisas ainda são o quê? O princípio. Você entende, não? Então nós estamos vivendo numa época que Jesus já tinha alertado lá atrás. Quando a gente chega nesse mesmo texto, lá em Lucas 21, ele fala a palavra pandemias. Quantos estão entendendo? Mas isso é o quê? O princípio. O princípio do princípio. Porque as coisas, meus amados, entenda, para uma profecia se cumprir, Deus ele vai ajeitando as coisas para que ela se cumpra. Porque entenda uma coisa, existem dois tipos de profecia, dois tipos. Preste atenção nisso. Existe a profecia absoluta e a profecia relativa. Vamos ver qual a diferença. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é uma profecia sim ou não? É uma promessa sim ou não? Só que ela não é absoluta. Ela é o quê? Relativa, ou seja, depende de mim e de você. Quantos estão entendendo? Existe uma participação que é nossa. Essa é relativa, ou seja, depende de mim. Agora, existem profecias na Bíblia que não dependem de mim nem de você. Por exemplo, Jesus vai voltar, você crendo ou não? Você entende ou não? A verdadeira igreja de Cristo vai subir no arrebatamento, você crendo ou não? Isso são o quê? São profecias absolutas, ou seja, isso é pela soberania de Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Quantos estão entendendo? Então, estas coisas vão acontecer. Já estão acontecendo. Então, voltando ao que eu estava falando, para que uma profecia se cumpra, existem as coisas que antecedem ao cumprimento. Por exemplo, quando você não era dessa igreja aqui, pense um pouquinho, talvez você nunca tivesse imaginado estar aqui hoje, e congregando aqui, ou quem está visitando aqui. Mas Deus, ele moveu coisas anteriormente para que você convergisse para esse lugar. Deus abre mar, Deus fecha mar, Deus abre porta, Deus fecha... Mas uma coisa é certa, a promessa se cumpre. A única pessoa que pode interferir numa promessa relativa, ou seja, que faz parte da nossa também participação, somos nós mesmos. Isso devia deixar a gente muito feliz, sabia? Porque Satanás não pode influenciar nem impedir que a tua promessa seja cumprida. Tentar, vai tentar todo dia. Vai tentar toda hora. Mas se você estiver posicionado, entenda, no centro da vontade de Deus, todas as coisas, seja o mar se abrir, seja o mar secar, seja o que for, o tempo parar, o tempo acelerar, mas vai acontecer para que a promessa se cumpra. Muitas vezes recebemos uma profecia e não entendemos. Quer dizer, isso aí não tem nem perigo de acontecer. Sabe por quê? Porque nós temos uma visão muitas vezes limitada. Estamos vendo hoje, estamos vendo a nossa situação atual, ou muitas vezes estamos vendo como nós, na nossa visão, na nossa ótica. Ah, mas não vai dar certo não, porque tem um mar ali. Ei, mas Deus já está vendo depois do mar. O que é um mar ser aberto para Deus? Quando eu falo mar, entenda, é aquela coisa que você diz assim, é impossível conseguir chegar nessa promessa, porque tem um negócio no meio do caminho aqui. Ó. E esse negócio está no meio do caminho aqui, é intransponível. Lázaro morto. O que estava entre Jesus e o morto era uma pedra. Muitas vezes a gente fica olhando para a pedra e o milagre do outro lado. E Jesus disse que o problema é o quê? É a pedra? É.
Tira. Aí Lázaro sai. Qual era o problema agora? As ataduras. Porque vão vir coisas te mostrar que não está dando certo. Mesmo tirando a pedra, ele estava todo enfaixado. Ou seja, coisas te dizendo, ó, vai dar errado, tá vendo? Ó? O milagre só é 20%. Ou tu pensou que ia ter milagre, mas não vai. E Jesus disse, tira as faixas. E muitas vezes a gente age como Marta, né? Se o Senhor estivesse aqui. Quem disse que ele não está? Quantas vezes Jesus ordenava coisas à distância? Daqui mesmo. Daqui mesmo. A diferença muitas vezes, a distância entre o teu milagre e você é uma pedra. E que Jesus olhou para o céu e disse, Pai, para eles saberem que sempre tu me ouves. Será que nós temos essa convicção, meus amados, que Deus sempre nos ouve? O interessante é que Jesus, quando orou naquele momento para Deus, não foi para ser atendido não, porque ele sabia que ia ser atendido. Foi para que eles, as pessoas, vissem. Então, pega pelo Espírito. Muitas coisas Deus vai fazer na tua vida. Estou falando de milagre. Não é para você não, é para que os outros vejam. Você vai ser o beneficiado. Você entende não? Mas para que os outros vejam e digam, só pode ter sido Deus. Quantos estão entendendo? Então essas coisas, Deus falou comigo sobre essas coisas, isso aí não tem que causar espanto. Isso tem que causar, sabe o quê? Urgência em ser igreja. Ou seja, urgência em nós fazermos o que foi determinado para que a gente fizesse aqui na terra. Porque os dias são maus. Não é verdade? Os dias são maus. Então nós temos que intensificar o nosso cristianismo. Você entende não? Você já vai dizer, Deus tem pressa. Meus amados, Deus não tem problema nenhum com nada. Na verdade, Deus não tem problema com nada. Mas tem gente que diz que Deus está atrasado, Deus está adiantado. Meus amados, o problema é que a gente quer ver como no tempo da gente. A gente está aqui no domingo, tudo fechado, né? A repartição pública fechada, tudo fechado. Mas o céu está aberto. Quando sabe que o céu não fecha? Quem disse que Deus tira férias? Que Deus dorme? Que Deus larga de 18 horas? É a gente aqui, ele trabalhando. A Bíblia diz que tem um exército de anjos servindo aqueles que vão herdar a salvação. Alguém aqui vai herdar a salvação? Não. Então, nesse momento, tem um exército de anjos trabalhando a teu favor. Hebreus 1 diz isso. É engraçado, aqui me desculpe, tá? Mas tem crente que quer dar ordem a anjo. Me perdoe se você já fez isso ou faz, mas não é bíblico. A gente não está aqui para dar ordem a anjo. A Bíblia diz, o Senhor dará ordem a seus anjos. Você ora ao Pai. Tanto é quando o anjo Gabriel chega diante de Daniel, ele diz, no início das tuas súplicas, no início. Ele não diz, eu vim, não. Ele diz, veio a ordem de quem? De Deus. E eu vim. Sabe por quê, Daniel? Ele disse, porque tu és muito amado. Até o anjo se impressionou. Disse, rapaz, foi rápido demais. Tu não disse nem amém. Ele disse, no início da oração. Deus disse, vai logo, vai, que eu amo demais esse homem. E quem disse que Deus ama mais Daniel do que você? Nós precisamos crer mais no que oramos. Não podemos ver a oração no âmbito ou na visão natural. Porque quem diz que a oração é uma coisa natural? Quem diz que a oração se entende? Porque se fosse para entender, eu mesmo fazia. A oração, preste atenção como é loucura. Oração é você falar com alguém que você não está vendo.
nunca viu, entendo o que eu estou falando fisicamente, e fica ali. É loucura. Aí Paulo disse, o evangelho é loucura para os que creem. É o poder de Deus para a gente. Essa loucura é que traz o poder. Aí Deus vai e cria uma coisa para enlouquecer de vez o homem. Ele cria a oração em outras línguas. Ele diz, para tu parar de entender, de ver mesmo, o falar perfeito comigo, tu não vai entender nada. Porque quando tu começa a falar entendendo, tu atrapalha. Meus amados, não é palavra, eu estou parafraseando, mas não sou eu que estou dizendo isso não. Porque a Bíblia diz que nós não oramos como convém. Nós somos egoístas na oração. Querendo ou não, é os meus, a minha, o meu, a minha. Ah, Senhor, e os irmãos? Não é assim? É. Aí o que é que o Romanos 8, 26 diz? Que o Espírito Santo, sabendo disso, ele nos auxilia. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém. Então o que é que ele faz? Ele intercede. Sabe o que é interceder? É tomar o lugar de alguém. Eita. Preste atenção. Quando você não sabe o que orar, nem como orar, ele intercede. Ele diz, espera aí, deixa eu tomar a frente. Isso não nos dá o direito de toda hora dizer, Espírito Santo, ore por mim. Como tem uma música linda, maravilhosa, mas que diz isso. Espírito Santo, vem orar por mim. E assim é. Ei, ele não é a igreja. Ele não é membro da igreja, ele é um ajudador da igreja. Então, nos momentos de fraqueza, ele intercede. Como? Eu não estou entendendo. Mas quem é para entender, está entendendo. Que é Deus. Satanás não entende. A gente não entende para poder atrapalhar. E Deus é tão bom que às vezes ele dá uma colherzinha de chá. Ele levanta alguém para interpretar. Para não ficar aqui, vocês dizem. Porque se eu começar a orar em língua aqui, eu não vou edificar ninguém aqui. Eu estou me edificando. Ao menos que alguém se levante e interprete. Aí eu estou edificando a igreja. Porque a oração em línguas, ou falar em línguas estranhas com interpretação, junto, é a mesma coisa, sabe de quê? Profecia. Só o falar não é profecia. Tem que ter a interpretação. Porque o que é profecia? É algo sobre o futuro, numa língua o quê? Conhecida. Amém? Então veja como Deus se move no nosso meio. É dessa forma. Mas ele precisa de alguém disponível. Amém? Malaquias, capítulo 4. Vou começar a pregar agora, amém? Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Esse foi o texto que Deus me deu hoje. Malaquias 4, 1. O último livro e o último capítulo do Antigo Testamento. Vocês concordam que isso é assim, não, claro, toda a Bíblia é importante, entenda. Mas vocês concordam que o último capítulo de um livro, de um testamento, é importante, não? Assim, ele está dizendo as últimas coisas, você está lá, fazendo uma carta para alguém, como se existisse carta hoje, né? Mas vamos lá, você está escrevendo alguma coisa para alguém, um e-mail. Aí no fim você dá as últimas instruções. Ó, isso aqui, viu? Ou seja, não esqueça disso. Não esqueça disso. As últimas instruções, ó. E vocês sabiam que do Antigo Testamento para o Novo Testamento, houve um período de 400 anos sem nada ser escrito. O silêncio de Deus, sabia disso? Do Antigo Testamento, de Malaquias para Mateus, 400 anos, Deus, ó, em silêncio. Aí veja o que diz: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como
restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome... Alguém teme o nome do Senhor aqui? Eu não sei se você entende, mas ele está fazendo uma distinção de dois povos aí. O que teme e o que não teme. O justo e o injusto. O que serve e o que não serve. Ele diz, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estribaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrarei-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele quem? Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas há uma profecia aí nesse livro de Malaquias. Deus dizendo, antes que venha o dia do juízo, eu enviarei Elias. E Elias, vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Aí, os espíritas pegam esse versículo, está vendo? Que tem reencarnação, que Elias vai reencarnar. Mas, meus amados, será que esse texto, e eu vou analisar mais uns textos com vocês aqui, será que esse Elias que ele fala aqui é o Elias carne e osso? Não. É o quê? A unção de Elias. A unção profética trará Jesus de volta. Como é que você chegou a essa interpretação? Lá no capítulo 1 de Malaquias, volta um pouquinho. Veja qual era o contexto que estava sendo falado isso. Como assim o coração dos pais aos filhos? Eu já vi muita gente nesse texto, e não tem nada demais nisso, se aplica, claro, falar de família aqui, já ouviu não? Os pais com os filhos, não tem problema nenhum, o contexto cabe também. Amém? Harmonia familiar, perfeito. Mas o contexto aqui que foi falado por Deus em Elias, ou entenda, a unção de Elias, fazer esse convertimento de filho a pai, pai com filho, é porque esta nação, a nação de Israel, nesse contexto aqui, estava totalmente em desobediência, como um filho que não obedece ao pai. Como um filho que está rejeitando os ensinamentos do pai. Deixa eu provar isso, capítulo 1 de Malaquias, versículo 6, diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Eu não sei se vocês entendem o que está acontecendo nos dias de hoje. Deus pergunta, onde está a minha honra? O tempo de desobediência vai estar tão grande, estou parafraseando, que Deus diz, eu vou enviar Elias. E ele vai converter. Ou seja, o temor, a obediência tem que ser restaurada. E só virá o Senhor, Jesus só virá quando isso estiver acontecendo. Mas vamos continuar. Ainda nesse versículo, no versículo 6, ele diz, aonde está
a minha honra? Eu não sou o pai? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Você entende onde esse negócio está indo? E ele diz, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Eu sou sacerdócio real, amém. Nação santa, glória a Deus. Povo de propriedade exclusiva do Senhor, glória a Deus. E Deus pergunta, e o respeito? Se eu sou o pai, aonde está a obediência? Aí ele continua no capítulo 2, no capítulo 3, falando como um pai fala a um filho rebelde. E no fim ele diz o quê? Eu vou enviar Elias. E ele vai converter. A unção profética vai converter. Vai tirar as máscaras. E vai trazer o temor de volta. Assim, depois disso, virá o dia do Senhor. Sabe para quê, meus amados? Para que nós não sejamos julgados com o mundo. Para que nós, como igreja, não participemos da tribulação. Então ele está dizendo, virá uma unção antes da volta de Jesus, que vai converter os corações, que vai queimar o temor. Não só o temor ao Senhor, mas quem teme ao Senhor é obediente a Ele. Nós não podemos, meus amados, em nome, bote uma aspa bem grande aí no que eu vou dizer, em nome da graça, pensar que pode fazer o que quer. Por isso que na tribulação, no tempo que vai acontecer lá para frente, Deus vai levantar duas testemunhas, que virá denunciar o pecado, vai vir na unção de Elias. E sabe o que é que vai acontecer com essas duas testemunhas? Vão ser aplaudidas? Vão ganhar presentes? Não, vão ser assassinadas. Porque quem está se deleitando no pecado não gosta quando há denúncia. Aí mataram os profetas. Mas vamos continuar aqui. 2 Pedro, por favor. Meu irmão, o que é isso? É a ceia. Amém? Vamos nos consertar. Se não for, não é comigo não. Glória a Deus. Pega como uma vacinazinha. Amém? E se for, toma um remédio. Melhor o remédio que Deus dá, meus amados. O mundo não tem remédio para a gente não. O mundo tem veneno para botar e matar. Amém? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Amados, 2 Pedro 2:1, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Vê que interessante. Existia esclarecimento ou não? Eram pessoas instruídas ou não? Eram. Que já tinham ouvido a palavra ou não? Já. Mas ele estava fazendo o quê? Lembrando. Quantos sabem que é segurança para a nossa vida ouvir de novo? Pessoas esclarecidas, mas ele estava o quê? Relembrando. O que é que ele vai relembrar? Versículo 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde como era no princípio da criação. Você já viu pessoas dizendo, esse negócio que Jesus vai voltar é coisa de crentes? Não volta não. Há quantos anos eu escuto isso? Sabe o que é isso? Escarnecer. E você sabia que tem gente dentro da igreja que é escarnecedor? Nós muitas vezes, meus amados, não escarnecemos com palavras, mas escarnecemos com atitudes ou omissões.
E é nessa pegada que vai vir a unção de Elias, para colocar tudo no lugar. Porque máscaras vão cair. Entendeu? Não. Debaixo da unção de Elias, a unção de dizer onde está o erro. Não é para escandalizar. Amém? Não é para desmoralizar ninguém. Não, é para organizar. Isso aí é conversa, está tudo do mesmo jeito. Jesus não vai voltar não. Veja o versículo 8. Versículo 8. Todavia uma coisa, amados. Ele está falando com a igreja, meus amados. Amados, está falando com a igreja, comigo e com você. Que não deveis esquecer. O que é que eu não devo esquecer? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, para essas pessoas que estão dizendo que está demorando muito, Deus não está nem aí, porque o tempo dele não é o nosso. A gente diz, Jesus está demorando muito. Na visão de quem? E quantas pessoas se perderiam hoje, se Jesus voltasse hoje? Eu creio assim, meus amados. Não sei se você tem essa percepção, mas como se fosse um jogo de futebol, vamos dizer, já terminou o tempo e a gente está na prorrogação. Aquela plaquinha que sobe, mais 3 minutos, né? Mais 4, sabe o que é isso? Misericórdia de Deus, dando mais um tempo, para que eu e você se movimente e vá pregar para os perdidos. Ou seja, para que eu e você sejamos igreja. Porque todas as profecias que falam a respeito da volta de Jesus, tanto historicamente como profeticamente, já foram cumpridas. Ou seja, já está tudo pronto. Não falta mais nada, você entende? Não falta mais nada para Jesus voltar. É só realmente agora dizer, vá. Então é o tempo, é o acréscimo do acréscimo, a misericórdia da misericórdia. Não tenho medo nenhum de dizer isso não, meus amados. Pode ser a nossa última ceia aqui na terra. Você entende? Não pode ser a nossa última ceia aqui na terra. Pode ser que a próxima esteja junto lá em cima. E Jesus conosco, ceando fisicamente. Você com um corpo de glória. Vê que coisa. A Bíblia fala sobre isso. Amém? E ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa. Você entende? Não, o Senhor não retarda. Como alguns a julgam o quê? Demorada. Rapaz, não, hoje não. Você já ouviu hoje não? Depois. E se não houver um depois? Tantos testemunhos a gente escuta aí, meus amados. Não é um ou dois não, vários testemunhos. De pessoas que chegam e dizem, olha, Deus incomodando, rapaz, entrega a tua vida. Não, a pessoa, não, hoje não, rapaz, entrega. A pessoa vai atravessar a rua, um carro mata. Não é que Deus seja ruim, meus amados. Ele avisa. Ele avisa. Ele incomoda pessoas, ele levanta pessoas para estar falando, mas muitas vezes nós fechamos os ouvidos. Porque nós temos que entender uma coisa também, Deus não vai interferir na tua decisão, não. Para pensar, Deus preza tanto por liberdade, que Ele não se conformou do homem ser escravo do pecado. Já parou para pensar nisso, não? Ele diz, eu vou dar outra chance. Enviou Jesus. Para que o homem tivesse o que agora? O livre arbítrio novamente, que Adão e Eva tiveram. Eles agora você tem um livre arbítrio novo. Para você não dizer depois, não tenho culpa não. Eu não tenho culpa do que Adão fez. Mas agora você tem chance de novo, de reverter. Mas Ele não vai fazer nada por mim e por você sem a gente querer. Sabe por quê? Porque se Deus interferir, Ele deixa de ser Deus. Porque uma das coisas que está nos princípios de Deus, sabe o que é? Liberdade. Não é libertinagem. Muitas pessoas confundem liberdade com libertinagem. Sabe o que é a liberdade? É você ser livre até para dizer não ao pecado. Não quero.
Porque antes de Jesus, sabe que a gente não tinha essa liberdade? Porque não existia graça dentro de nós para resistir. Hoje existe. Antes de Jesus, nós não tínhamos advogado. Hoje nós temos. Você já parou para pensar nisso? Não. Antes de Jesus Cristo, o homem não tinha advogado. Era escravo do pecado, ia morrer no pecado e não tinha ninguém para defendê-lo. Agora não. A Bíblia diz que eu e você, como igreja, temos um advogado fiel e justo, 24 horas à direita de Deus, dizendo: Pai, eu sei o que eles estão passando, porque eu passei por isso. Agora, não há perdão, entenda, não há perdão sem arrependimento. Não é porque você é crente que Deus vai te perdoar, não. Ele vai te perdoar se você se arrepender. Tem muita gente confundindo conversão com convencimento. Tem muito convencido, mas Deus está procurando convertido. Eu sei que eu preciso. Isso é convencido. Mas sabe o que é o convertido? Eu quero mudar. Vai cair, vai levantar, vai indo. Mas Deus está ali com você. Vem. Sabe por quê? Porque agora, quando você aceita Jesus, passa a operar em você uma coisa que não operava antes. Existe uma graça. Existe um reforço que você recebe. A pessoa do Espírito Santo. Pense no reforço. Só estou lembrando o que você já sabe. É como está no texto. Lembrar o que a gente já sabe. Por que Deus lembra? Porque às vezes a gente não está executando. Porque saber é uma coisa, fazer é outra. Quem não faz por não saber é ignorância. Não é não? Porque ignorância que eu digo, entenda, a falta de conhecimento. Mas quem não faz conhecendo é negligência. Quantos estão entendendo? Está em silêncio aqui, não? Amém? Vamos embora. Vamos ver se anima daqui para frente. Vamos lá. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você entende por que Ele está esperando? Para que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando. Esperando e o quê? Não sei se você já leu isso. Como é que eu espero? Esperar eu sei, tá, que eu vou ter que esperar mesmo. Mas como é que eu apresso? Vamos continuar? Esperando e o quê? E apressando. E aí? Esperando e apressando o quê? A vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Quer dizer que eu posso apressar, Posso. Inclusive, meus amados, a Bíblia diz que por causa dos escolhidos, as coisas serão abreviadas. Ou seja, quando a igreja começar a fazer o que Deus mandou, vai apressar as coisas. Quando eu, falando de mim, eu, Marco Aurélio, começar a ganhar almas, como é para eu ganhar, as coisas vão se apressar. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Sabe o que é você apressar? É você querer ir para casa logo. A nossa casa não é essa aqui, não.
Nossa casa é celestial. Não que nós vamos morar no céu. Né? Você sabe que a gente vai morar no céu 7 anos. Nós vamos morar na terra. Mas não nessa. Do jeito que está. Ele fala novos céus e novas terras. Você vai pisar em rua de ouro. Não vai ter dia nem noite. Sabe por quê? Porque não vai precisar da luz do sol. Porque diz que a glória de Deus, já parou para pensar nisso, não? A glória de Deus vai iluminar a terra toda. Não tem portas. Vai ter só os fundamentos, mas não tem porta de abrir e fechar. Por quê? Porque quem vai querer sair? Diz que não tem maldição nenhuma. Não tem doença. Não tem choro. Não tem pranto. Ninguém vai morrer. Ninguém vai adoecer. O que é isso, meus amados? É alguma coisa do outro mundo? Não. E sabe o que foi isso? A ideia original de Deus para o homem. Ou seja, nós seremos o que Deus criou para sermos. Por isso que a Bíblia diz, ainda não somos o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, veremos Ele face a face. E seremos iguais a Ele. Como assim eu vou ser igual a Jesus? Corpinho que Jesus tem hoje você vai ter. Você entende? Corpo de glória. Parede, vai passar. Não vai envelhecer. Não vai adoecer. Não vai morrer. Esse é o plano original da criação. Amém? Mas que antes dessas coisas, vai ter que ter organização. Porque não é o banco da igreja, meus amados, que vai salvar ninguém. Entenda, pelo amor de Deus, o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o ir à igreja, isso é maravilhoso, é o melhor lugar para estar aqui. Mas não é o banco da igreja que vai salvar ninguém, entenda isso. O que vai salvar é a tua fé em Cristo. Mas o que vai te levar a amadurecer nessa fé e estar pronto para subir é a igreja. Porque o livro de Hebreus é muito claro, meus amados, no versículo 10, a partir do versículo 25, ele diz: não faça como os outros, que não congregam. Ele diz: admoeste, ou seja, faça, ensine uns aos outros. Meus amados, a igreja é um amontoado, entenda, estou falando a palavra, não estou sendo pejorativo, amontoado é uma congregação, um ajuntamento, a palavra melhor é essa, de pessoas que têm defeitos, que têm falhas, que têm limitações, e por Deus saber disso, Ele juntou todos nós num lugar só. Para quê? Para o que eu sou fraco, o outro é forte e Ele me ajudar. Por isso que eu não posso viver só aqui. Porque eu preciso do meu irmão. Naquilo que eu tenho necessidade, Deus capacitou ele. Naquilo que ele está precisando, Deus me capacitou. Não é individual. Igreja não é individualismo, meus irmãos. Não é individualidade. Nós não somos individuais, somos interdependentes. Eu não vivo só. Eu não faço nada só. Amém, crente? Lucas capítulo 1, versículo 13. Já estou concluindo, para o pastor fazer a ceia. Lucas 1, 13. Vê que interessante aqui. Eu vou dar uma contextualizada aqui. Você sabe que Zacarias era um sacerdote, não é isso? A mulher dele recebeu uma promessa que teria um filho, não é isso? Então Zacarias vai para o templo. Naquela época existiam vários turnos. Cada sacerdote ele entrava no seu turno para fazer o quê? As orações no templo. E existia um processo de escolha do sacerdote que ia entrar, que era tipo um sorteio. Como se tivesse aqui os pastores, e aí fosse feito um sorteio para aquele que vai fazer aquele ofício naquele dia. Era sorteado na hora. E eram muitos sacerdotes, muitos. Então assim,
a probabilidade de cair aquela pessoa não era fácil. Mas eu volto ao início da ministração. Para que uma profecia se cumpra, todas as coisas vão convergir. Então nunca abra a sua boca para dizer, não, vai ser muito difícil eu fazer isso. Não, porque se for do plano de Deus, vai convergir e só tiver uma vaga vai ser sua. E aí quem cai, os estudiosos dizem que nunca Zacarias tinha recebido, nunca foi, vamos dizer assim, sorteado. E naquele dia ele foi. Porque Deus queria falar com ele lá dentro. Aí ele entra, mas veja, ele estava fazendo o quê? A sua atividade normal. Não sai da sua posição. Deus vai te encontrar na sua posição, onde Ele mandou você ficar. É lá que vai ser o encontro dele com você. É onde Ele mandou você estar. Não fique querendo procurar Deus fora, não. Ele te acha aonde Ele te colocou. Aí ele vai sorteado, aí entra, aí o anjo aparece. Pum. Imagina, mano, como o homem ficou mudo. Veja aqui. 1,13, Lucas 1,13. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Ele estava falando de quem aqui, meus amados? João Batista. O profeta que abriria o caminho para a vinda do Messias. E ele diz, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Lembra quando Maria foi visitar Isabel? Que quando faz a saudação lá de fora, o que é que acontece no ventre dela? João Batista começou a dar lugar. Já começou a sapatear dentro do ventre. Aqui, já estava cheio do Espírito. A palavra está dizendo aqui. Então, a mulher que está grávida aí, ou que vai ficar, começa, já a declarar, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Agora também aguenta quando ele começar a dar lugar, viu? Aí você pula e dá lugar também junto. Amém. Ai, meu Deus, diz assim, versículo 16, olha a característica. E converterá o quê? Muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Converteu o coração de quê? 7,5, filho. Tá tranquilo. Converteu o coração dos pais aos filhos. Você entende? A unção vai na frente para organizar. Veja, qual foi a primeira? Ele falou lá, não foi Elias? João Batista veio para organizar, para chegar o quê? Jesus. Você entende, não? Veio organizar para vir Jesus. Mas na segunda vinda de Jesus vai ter que vir o quê? Outra organização. Mas vamos terminar. Não quero que a palavra fale. 17. E irá o quê? Adiante do Senhor no espírito e poder de quem? Eita, Jesus. Quantos estão entendendo? Eu estou querendo fechar onde eu comecei, amém? O poder de Elias não é a pessoa Elias. Quantos estão entendendo? É o que estava em Elias. Ai, meu Deus do céu. Não é você. Preste atenção, não é você. Porque se dependesse de cada um de nós, a gente não fazia nada. Nada. Somos limitados. Mas é o que opera em nós. Por isso que a gente tem que honrar a unção que está no nosso irmão. Porque não é ele, não é na capacidade física, não é na capacidade intelectual, não. É Deus disse, é esse. E quem Deus aponta, Deus apontou e aí é nele, é através dele. Deus faz o que ele quer, como ele quer, através de quem ele quer. Agora precisamos ser obedientes ao Pai.
Então ele diz, olha, ele virá, veja, João Batista virá no poder, no espírito e poder de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Não haverá arrebatamento sem conserto. A igreja precisa atentar, estamos nos últimos dias. Então a unção de Elias está operando. A unção profética está operando para organizar as coisas e Jesus poder vir buscar a igreja obediente e preparada, como ele diz aqui. E eu quero encerrar, o grupo de louvor, por favor, vem aqui, Mateus 17. Eu não posso encerrar essa mensagem sem ler o que Jesus fala sobre Elias. Aleluia. Mateus 17, 9. Se prepare, igreja, para esses últimos dias. Nós vamos ver coisas que nunca vimos antes. Tanto de ruim, não é verdade? Coisas horríveis estão acontecendo no mundo. Quanto mais a gente se choca, mais parece que no outro dia parece coisa pior ainda. Jesus disse, tudo escrito. Mas também nós vamos ver a manifestação de Deus como nós nunca vimos antes. Você crê assim ou não? Milagres extraordinários. E quem é que vai ser o agente disso? É a igreja, meus amados. Não espere, como na antiga aliança, que desça um anjo para fazer, não. É você que vai fazer. Diga, sou eu. A igreja precisa hoje, sabe de quem, meus amados? De mais Isaías, que questionou Deus. Meus lábios são impuros. Eu vivo numa sociedade. Desculpas, mas desculpas não eram desculpas. Ele se sentia indigno. Mas não é por merecimento, meus amigos. Nenhum de nós somos dignos. Quantos estão entendendo? Não somos dignos de carregar Deus dentro. Não somos dignos, mas não é por dignidade, não é por merecimento, não. É por graça. E o que foi que Deus disse a Isaías? Não diga isso. Porque o que eu mandar dizer, tu vai dizer. Porque eu vou tocar a tua boca com brasas vivas. Meus amados, ele tirou brasa viva do altar, o Senhor, e tocou na boca de Isaías. E ele diz, a quem eu enviarei? E Deus pergunta hoje, nessa noite aqui, nessa igreja, Casa Caiada, a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Ele perguntou. E Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes a gente diz isso da boca para fora? Mas na primeira vez que Deus chega e diz, faça, a gente amarela. A gente recua e diz, não tenho condição. Você nunca vai ter. Porque não é na nossa força. Não há mais tempo, igreja, para estar adiando. Nesses últimos dias vai queimar mais forte. Dentro do coração da igreja. Como uma chama, me incomodando mesmo. Para fazer o que Ele está mandando. E Jesus diz aqui em Mateus 17, versículo 9. Jesus tinha acabado de sair da transfiguração. E os discípulos maravilhados. Meu Deus, que ambiente é esse? Jesus, tu quer que a gente faça uma tenda aqui? 3 tendas, fica o Senhor, Moisés e Elias. Quer que tá bom demais aqui, Jesus. Aí Jesus, não conte a ninguém. Porque, parafraseando, isso foi só um vislumbre do que vocês vão viver na eternidade. Mas não conte nada, porque eu ainda não fui glorificado. Aí o versículo 9 diz, e descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, por que
pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. Meus amados, essa promessa estava lá atrás, lembra em Malaquias? Eles disseram, por que Elias tem que vir primeiro? Eles estavam esperando um Elias o quê? Um Elias físico. Tanto é que Jesus na cruz, quando diz Eli, Eli, sabactano, ele está chamando por Elias. Eles não entenderam que não era Elias físico, era a unção de Elias. Aí Jesus respondeu. Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Que é isso? Quer endoidar a gente, Jesus? Não estou entendendo nada. Como é que ele virá? Ele já veio. Ele veio. Ele disse: eu, porém, vos declaro que ele já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Você entende não? Elias já veio. Mas ele também diz o quê? Elias também virá. Quantos estão prontos para ser os Elias de hoje? Meu Deus do céu. Meus amados, é tempo de conserto. É tempo de conserto. Deixar os maus caminhos. No que faz de errado, o que fala, o que pensa. Ações, omissões. Porque nós não erramos só por ações, erramos também por omissões. Quando deixamos de fazer. Você pode ficar de pé? Vou passar para o pastor, mas eu queria fazer uma oração final aqui. 7h28, tem 2 minutos. Você foi edificado com essa palavra? Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, a tua igreja. A tua igreja que está presente aqui, ou que está em casa. Mas que possa haver um entendimento, Senhor, no nosso coração, em que a unção de Elias, a unção profética, a unção de organização, Senhor, a unção que traz temor, a unção que coloca os móveis nos devidos lugares, a unção que traz a obediência, Senhor, a unção que converte verdadeiramente o coração dos filhos ao Pai. Aquela unção que nos coloca no centro da vontade do Senhor. Aquela unção que nós dizemos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh Senhor, que isso possa queimar. Que o teu chamado, Senhor, no coração de cada um que está aqui, Senhor, possa queimar mais forte a partir de hoje, Senhor. E que nós possamos entender que não há mais tempo, Senhor. Não há mais espaço, não há mais tempo para demora. Porque o Senhor chama e o Senhor capacita. Que essa ceia, Senhor, que vai ser ministrada hoje aqui, ela venha selar, Pai. Selar. Como tu disse na tua palavra, trazer a memória. Trazer a memória o que Jesus fez naquela cruz. Que aquele preço já foi pago, Senhor. E que nós possamos hoje, nesses últimos dias, sermos propagadores dessa unção de Elias. Eu oro por cada um que está ouvindo a minha voz agora, Senhor. Que receba dessa unção. Que receba dessa unção. A unção de Elias.
que sejam guardiões da palavra de Deus, que sejam pessoas que não negociem a palavra, que não negociem a unção que está sobre a sua vida, pessoas que possam ser levantadas para levantar outras, pessoas que possam ser levantadas para mostrar o caminho a outras, pessoas que possam ser levantadas para auxiliar o caído, para curar o enfermo, para restaurar o abatido. Porque é essa unção que vai trazer o Senhor Jesus de volta. Receba no seu coração, receba impresso, como uma impressão mesmo no seu coração agora, esse desejo de ser um propagador dessa unção, em nome de Jesus. Amém? Louvor, pode tocar alguma coisa? Amém? Pastor Márcio.